Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O filme para todos, assim como o Brasília é para todos, a nossa série é para todos. E é uma série que eu queria ressaltar, muito didática, né? Você não precisa fazer esforço para entender o que está sendo exibido, porque normalmente o documental, né, a série documental, o formato documental, ele traz essas amarras um pouco acadêmicas, né, para uma linguagem televisiva. Nós decidimos desconstruir, né, esse formato e reconstruir um formato que seja mais palatável para o público jovem, que é o nosso público principal, né, que é o nosso foco principal, para que eles conheçam essa história. Então é um documentário pop, no ritmo de podcast, musical e com muitos memes, muitas tiradas, né, para que as pessoas se sintam pertencentes e vejam que aquela época poderia ter acontecido agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe Fábio Chateaubriand, o diretor executivo da minissérie JK, o Reinventor do Brasil. Seja muito bem-vindo, Fábio, ao nosso podcast. Muito obrigado, Mariana. Boa tarde. Boa tarde, Lorena. Muito obrigado. Oi, tudo bom, Fábio? Muito bem-vindo. Muito obrigado. Fábio, amanhã a minissérie está estreando no Cine Brasília, às 20 horas. Conta pra gente como tá a expectativa, o que vai contar, como foi esse trabalho de produção desse material tão importante para a cidade. Bem, mais uma vez, obrigado, Mariana, Lorena, pelo convite. É uma satisfação estar aqui no Correio Brasiliense, falando com os ouvintes e acompanhantes desse grande veículo de comunicação aqui de Brasília, que foi o primeiro, né, quando Brasília surgiu, foi o primeiro veículo que se apresentou para a grande população nessa nova capital. JK, o Reinventor do Brasil, é uma produção original da TV Cultura. Já são 2 anos de estrada nesse grande projeto de produção de uma série documental, uma minissérie em 4 capítulos, e também de uma fotobiografia com mais de 400 imagens que contam a história de Juscelino Kubitschek e também da capital. Esse trabalho ele foi motivado pela minha amizade com a família Kubitschek, com a filha a Maristela, com o neto do Juscelino, o João César, e com o secretário que passou os últimos 9 anos da vida do Juscelino com ele, ao lado dele, o Serafim Jardim, que é presidente da casa de Juscelino lá de Diamantina. Então essa minha proximidade com a família, com a história do Juscelino mais de perto, né? E por eu ter vivido aqui em Brasília em 2006 por um período muito curto, né? E ter gostado muito da história da cidade, uma cidade nova, uma cidade bonita, moderna e que chama atenção, ela te apequena, né? Através dos palácios, das curvas, enfim, da proposta modernista trazida aqui para Brasília. Juntando todos esses fatores e mais um principal, que foi a pesquisa do Datafolha do final de 2021, que apontou a popularidade dos presidentes, apontando, indicando que Juscelino era apenas reconhecido por 1% da população, 1% da sociedade brasileira, lembrava de JK. E nós estamos falando de um dos políticos mais importantes da nossa história, né? E que viabilizou a transformação do país, né? Do país que era atrasado, um país rural, para um país moderno, industrial. Então essa figura era apenas lembrada por 1% da população. Então, juntando todos esses fatores e o desejo de contar uma história bacana para um público jovem, um público que ainda desconhece a história do Juscelino, fez com que a TV Cultura abraçasse esse projeto, né, historiográfico, de memória, de educação e de entretenimento, e trouxesse para a sociedade, né, essa série documental na TV Cultura, e que estreia nacionalmente aqui em Brasília, amanhã no Cine Brasília. A festa vai ser muito bonita, não tenho dúvidas. Só um dado importante que o senhor é coordenador, né, da TV Cultura, e aí também todo esse envolvimento, né? Sem dúvida, né? A TV Cultura ela tem como missão, né, para com a sociedade levar conteúdo educativo de qualidade, com credibilidade. E a série JK ela é isso, né? É um estudo profundo da história de Juscelino Kubitschek.
Eu confesso que nós tivemos dificuldades no começo para levantar as informações, uma vez que não existe a grande maioria das informações, das imagens do acervo iconográfico não estavam catalogados, né? Eles estão espalhados. E este trabalho, este projeto, ele foi importante nesse sentido também, de organizar boa parte das informações sobre Juscelino Kubitschek e deixar isso para as próximas pesquisas, para os próximos pesquisadores. Então é um projeto também que não só leva o entretenimento para a população, mas ele deixa esse legado acadêmico, digamos assim, né, de como se pesquisar e onde se encontrar informações sobre Juscelino e sobre Brasília. Muitos foram os parceiros e daqui a pouco eu posso falar sobre eles também. Eu ia te perguntar, perdão, eu ia te perguntar justamente, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que você teve acesso a vários personagens importantes da história do JK, inclusive alguém que estava presente, né, no acidente que fatalmente resultou na morte dele, né? Você podia falar um pouquinho? Também vi aqui figuras carimbadas de Brasília, Alexandre Garcia, Geraldo Alckmin, nosso atual vice-presidente, também concedeu uma entrevista para vocês. Se você puder falar um pouquinho desses personagens todos, foram quantos ao todo? Como que foi esse contato com eles? Perfeito. Foram mais de 30 entrevistas, né? Mais de 30 personagens, figuras que tiveram contato ou não com Juscelino Kubitschek. Essencialmente os familiares, né? A família Kubitschek foi representada pela Maristela, o Serafim Jardim, que foi amigo também, mas nós temos especialistas, né? E pessoas que contribuem para com a história do Brasil. Nós temos o Alexandre Garcia, o jornalista Alexandre Garcia, que foi porta-voz do presidente Figueiredo e foi um dos grandes apoiadores da construção do Memorial JK. Como você mencionou há pouco, nós encontramos o motorista do ônibus Cometa, né, envolvido no acidente do Juscelino na rodovia Presidente Dutra em 76. Nós entrevistamos o Josias, que faz revelações bastante espantosas, que será conferido na TV Cultura. Nós entrevistamos também a professora Nair Bicalho, aqui da Universidade de Brasília, uma das maiores especialistas em direitos humanos em candango, né? Ela estuda a atuação dos candangos na construção de Brasília e aborda, né, de forma sociológica esse período tão importante que foi a construção de Brasília e a participação dessas pessoas, né, desses líderes, desses pioneiros aqui em Brasília. Então foram mais de 30 entrevistas que estruturam, né, essa nossa narrativa, essa nossa pesquisa. Além disso, nós captamos mais de 80 horas de gravação. Foram mais de 80 horas gravadas e ainda nós temos mais de 1.000 horas de edição. Então é um trabalho bastante profundo, foi a maior pesquisa iconográfica já feita sobre Juscelino Kubitschek. As instituições públicas de arquivo do Brasil foram muito solícitas quando nós precisamos, né, acessar esses arquivos. E o mais interessante é que tudo isso aconteceu de 2 anos para cá. A ideia era o projeto ter sido lançado em 2022, mas a pandemia ela também fez com que nós atrasássemos um pouco o projeto. Mas o mais importante é que amanhã Brasília é sede do lançamento nacional de JK. E tem uma surpresa para Brasília também, né? Porque a minissérie é veiculada na TV Cultura, mas tem aí um outro lançamento exclusivo aqui para nossa cidade. Queria saber disso, enfim, desse presente para Brasília, digamos assim, e também, enfim, se puder comentar um pouquinho sobre isso. Claro. A série ela foi exibida, ela começou a ser exibida no último sábado na TV Cultura, então ele vai até o dia 16 de dezembro, são 4 sábados, só que para Brasília nós exibiremos o 3º capítulo que trata exclusivamente da capital. Então Brasília será a primeira, né, os nossos convidados amanhã serão os primeiros a acompanhar essa saga, e de fato uma grande saga, né? Porque Juscelino teve dificuldades até para tomar posse, né? Mas tomou posse, conseguiu convencer o Congresso de que Brasília era importante, a transferência da capital era importante para o futuro do país, né? Um projeto de tomar o nosso território, o nosso interior até então desocupado, né? Então Juscelino transferindo a capital promove um dos mais importantes atos de soberania que este país já teve. E a importância de ser o Cine Brasília também, né? Acho que tem
todo essa, né, essa importância, Sim. porque é um dos cinemas, né, que foi pensado dentro da estrutura, eleita no projeto de Lúcio Costa, acho que tem tudo isso, né, e que foi Muito difícil simbólico. se subir também, né, foi difícil manter um festival lá, enfim. É muito simbólico o Cine Brasília, né? Um prédio inaugurado nos anos 60, né? Em 1960, como parte das comemorações da capital, né? E o Cine Brasília é um espaço que consegue reunir o audiovisual, que é isso que a TV Cultura está promovendo, né? Bem como a história da capital, né? Numa arquitetura do Niemeyer, né? Num projeto do Oscar Niemeyer, que também é muito retratado no nosso trabalho, né? Como começa Oscar Niemeyer, essa parceria de Juscelino e Oscar Niemeyer, que culmina em Brasília. Isso começa lá atrás em Belo Horizonte. E essa história toda é contada. Então é simbólico, né, a TV Cultura lançar na capital, fundada por Juscelino, e num equipamento cultural como o Cine Brasília, com aquela arquitetura e proposta extraordinária. É verdade, lá é muito bonito mesmo. E eu queria ver com você justamente sobre essa estreia, se a gente já tem presenças confirmadas de quem fez o documentário com você, que foi entrevistado, se eles vão estar lá presentes. Nós temos também aqui perto da gente, né, a Ana Cristina, que é a neta do JK, junto com a dona Sara. Temos os bisnetos dele, que eu tive o prazer de entrevistar recentemente. E eu queria saber se eles estarão presentes junto com todo o elenco que vocês conseguiram reunir. Olha, o Paulo Otávio, nosso querido Paulo Otávio e a Ana Cristina foram convidados. Não sei se poderão estar presentes, mas nós teremos as presenças da Maristela Kubitschek, do João César Kubitschek, da Mariana Kubitschek, que é bisneta do Juscelino, do Ronaldo Costa Couto, grande biógrafo de JK, Serafim Jardim, que foi secretário de Juscelino Kubitschek. Nós vamos reunir, eu acredito que essa vai ser a maior reunião de juscelinistas promovida em Brasília nos últimos tempos. Eu acho que só quando o Juscelino era vivo que isso aconteceu. Mas, brincadeira à parte, nós teremos a presença de ex-governantes, como o ex-governador Arruda, a Badia também estará presente, o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, não é? Nós deveremos ter também a presença da vice-governadora do Distrito Federal. Enfim, além da sociedade, além da classe de produção, além da classe jornalista que acompanhará o nosso trabalho, é um filme para todos. Assim como Brasília é para todos, a nossa série é para todos. E é uma série que eu queria ressaltar, muito didática. Né? Você não precisa fazer esforço para entender o que está sendo exibido. Porque normalmente o documental, né, a série documental, o formato documental, ele traz essas amarras um pouco acadêmicas, né, para uma linguagem televisiva. Nós decidimos desconstruir, né, esse formato e reconstruir num formato que seja mais palatável para o público jovem, que é o nosso público principal, né, que é o nosso foco principal, para que eles conheçam essa história. Então é um documentário pop, no ritmo de podcast, musical e com muitos memes, muitas tiradas, né, para que as pessoas se sintam pertencentes e vejam que aquela época poderia ter acontecido agora. Então é um documentário contemporâneo, mesmo sendo de um personagem do século passado. E fala um pouquinho, Fábio, então, no início você disse que durante a conversa a gente poderia falar de todos os apoiadores, enfim, de quem fez esse documentário possível. Fala um pouquinho sobre isso, sobre toda essa equipe. E talvez isso tenha um pouco a marca da TV Cultura, toda essa forma mais didática de se colocar, ou é uma coisa que vocês tentaram inovar mesmo no que vocês estão trazendo amanhã, ou, enfim, já começaram a exibir? É um projeto da TV Cultura inovar, né? E por isso que nós trouxemos essa proposta. Tá? E isso só foi possível, Mariana, graças a parceiros, né? a apoiadores, que viram que este projeto não era só um projeto da TV Cultura, né? Mas era um projeto de interesse nacional. Então nós temos, eu posso citar aqui, o Arquivo Público do Distrito Federal foi um grande parceiro, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal foi uma grande parceira, a Casa de Juscelino Kubitschek, lá de Diamantina, o Arquivo Público de São Paulo, a PUC de Goiás,
né, que tem um acervo extraordinário sobre a construção de Brasília, né? O Jesko von Puttkamer foi um fotógrafo alemão radicado aqui no Brasil e que registrou milímetro a milímetro quando Brasília estava sendo construída. Nós temos parceiros como o Arquivo Nacional, né, o Instituto Moreira Salles, arquivos de vários jornais da imprensa, né, nós usamos muito a Hemeroteca Nacional também para ilustrar o nosso documentário. Nós fomos atrás de imagens que estavam fora do Brasil, como as imagens do encontro do Juscelino Kubitschek com John Kennedy na Casa Branca, imagens que pertencem à Casa Branca. Enfim, nós fizemos um compilado iconográfico, né, graças ao apoio de grandes instituições da arquivologia nacional. Eu quero destacar, Mariana, peço desculpas, mas eu quero destacar a importância dos arquivos públicos, né? A memória brasileira, ela é pouco cuidada. E quando nós vemos o trabalho desses arquivos, é impressionante como eles fazem muito pela nossa memória, né? E não teria sido possível trabalhar num projeto como esse se esses arquivos não cuidassem da nossa memória. A título de exemplo, só para finalizar essa pauta, nós fomos atrás da Biblioteca da Presidência da República no ano passado, atrás de materiais sobre um ex-presidente da República. E o retorno foi, olha, nós não temos nada sobre Juscelino. E quando o trabalho de vocês, da TV Cultura, ficar pronto, por favor, mandem para a gente para que isso possa servir de referência bibliográfica para os próximos investigadores, pesquisadores. Faremos isso, claro, né? Então, nós ainda estamos construindo a nossa memória. Precisamos apoiar esses arquivos e cada vez mais produzir conteúdos como esse. Eu ia até fazer uma pergunta em complementação. Na verdade, foram 2 anos para a produção, é isso? 2 anos todo o processo da Sim. pesquisa, né, que foi uma pesquisa de campo bastante profunda, até a finalização. É que parece ser muito pouco para tanto esforço que vocês fizeram para encontrar. Está parecendo até que foi num tempo bem razoável. O Juscelino fez Brasília em 3 anos, então 2 anos para um documentário é muito. É verdade, ia ter que fazer jus, né? A fama do Juscelino não poderia. Não tem como concorrer com o JK, confesso, eu jogo a toalha. Eu queria também, só para os nossos ouvintes entenderem, serão os 4 episódios exibidos amanhã ou só o terceiro que você falou? Só o terceiro. Só o terceiro. O primeiro já foi exibido, né, pela TV Cultura. O segundo será neste sábado. Só que no lançamento aqui em Brasília, nós exibiremos o terceiro com exclusividade para os nossos convidados. Entendi. Às 8 horas, público aberto, entrada gratuita. Simpla, né? Quem tiver interesse, vá ao Simpla, busque JK, o Reinventor do Brasil, e faça a sua reserva. Estaremos esperando todo mundo amanhã com maior contentamento. Sim. E na TV Cultura é sempre aos sábados às 10h30, é isso? Todo sábado, às 10h30 da noite, após o Café Filosófico Expresso. Sim. E como foi para você, né, como sociólogo, pesquisador e criador, participar de todo esse processo? Uma satisfação. É ver um sonho sendo concretizado, né? Porque esse é um projeto pessoal que foi coletivizado, né? E isso não teria sido possível sem o trabalho de uma grande equipe, né? Eu tenho aqui comigo o Bruno e o Fernando, que são meus assessores desde o começo desse projeto. É um projeto que, se fosse feito apenas como um projeto audiovisual, ele não teria saído como ele saiu, né? Foi um projeto onde o amor ele foi dedicado a esse trabalho. Até o Bruno e o Fernando têm 25, 26 anos e não conheciam o Juscelino Kubitschek, né? E passaram a se inspirar, né, nesse personagem. E a gente sempre vai buscar referências fora do Brasil, sendo que nós temos aqui no nosso país grandes realizadores. Então, a nossa ideia é justamente levar para este público jovem que não conhece essa história, e a nossa satisfação está aí, Mariana. O reconhecimento. Você falou bastante da população jovem, dos jovens hoje não conhecerem Juscelino Kubitschek. Isso, para mim, me espanta um pouco, né? Porque realmente é uma figura assim, emblemática, sim, nacionalmente e principalmente aqui em Brasília, né? Ele é o pai de Brasília. E eu queria saber, você como pesquisador e uma autoridade agora, né, em Juscelino Kubitschek, quando é que a gente perdeu esse elozinho da memória? Porque, tipo,
por que os jovens esqueceram do nosso presidente, que foi tão emblemático, que foi tão mediatizado, né, da história do Brasil, mudou tanto aqui a nossa história? Você acha, na sua opinião? Olha, tradicionalmente o Brasil é um país sem memória, né? Eu acho que esse processo de esquecimento da nossa história faz parte das falhas que nós temos no nosso sistema de ensino, né? Eu acredito que isso só se conserta com um grande tempo, com uma grande dedicação. E não é apenas o poder público que vai atuar e resolver isso, né? A sociedade ela precisa estar mobilizada para isso, né? E a TV pública no Brasil, ela tem essa missão. É por isso que ela não é uma TV comercial, ela tem um tratamento diferenciado, né? Enquanto a TV Cultura ela tem essa preocupação de levar um conteúdo qualificado e educativo para o público, justamente para esse processo de instrução, as emissoras comerciais não têm esse mesmo propósito, né? Dificilmente os grandes canais de massa, né, vão exibir um conteúdo como esse, porque para eles não é interessante do ponto de vista educacional, né? E a TV Cultura, por ser pública, por ser a principal emissora pública do país, ela teve justamente esse compromisso, né, de produzir algo que fosse aceito e adotado pela sociedade. Então, inclusive, não posso dar mais detalhes, mas nós estamos negociando com algumas secretarias de educação a adoção desse material como material complementar no ensino público, né? Que legal. Então, se combate a falta de memória falando, pesquisando e levando num formato que eles gostem. Se nós fizermos um documentário tradicional, ninguém vai dar importância, porque esse é um projeto, o JK, é um projeto multimediático. Ele envolve a fotobiografia, né, que é contar a história através de fotos. Quem tem paciência hoje, isso é errado, de ler um livro. Os jovens não têm. Hoje é tudo rápido, é tudo muito simultâneo. Então eu vou contar a história do Juscelino através de imagens, que é o que eles gostam de ver, né? Vamos ver livro de figurinha. E aí, quem tiver interesse mais aprofundado de Juscelino, vai para os trabalhos mais aprofundados, né? Ronaldo Costa Couto, Cláudio Bojunga. A música. Por que é um documentário extremamente musical? E a gente está falando de Clube da Esquina, né? Essencialmente, né? Clube da Esquina. Porque quem não gosta de ouvir música boa e associar a música boa a um personagem? Então, nós inovamos nesta linguagem trazendo publicitários para a produção. Aí eu falo do Jarbas Agnelli, que é o diretor de produção do nosso documentário, e do Fernando Rodrigues, que é o nosso roteirista e narrador, né? Com uma narração completamente diferente das tradicionais, com uma entonação que chama a atenção, com um texto extraordinário, né? Amarrando várias pontas e fazendo com que a história ficasse interessante. E o Jarbas Agnelli, que é um grande publicitário, há mais de 20 anos atua no nosso mercado publicitário e trouxe essa linguagem publicitária para o nosso documentário. É por isso que ele é diferente e é por isso que ele tem chamado a atenção. E é por isso que, no sábado, eu perguntei para minha mãe se ela tinha gostado. Ela falou, eu esperava mais. Só que ela esperava mais não do conteúdo e da qualidade, mas ela queria saber mais a história. Ela ficou chateada porque, poxa, eu estava tão entretida e presa que eu queria saber a continuidade. Esse é o nosso documentário, né? Ele aguça a curiosidade das pessoas. Eu espero que os nossos convidados, os nossos brasilienses gostem desse presente que a TV Cultura de São Paulo está proporcionando para a nossa capital, Brasília. Cenas dos próximos capítulos, né? Literalmente. Sim. Fiquei curiosíssima. E vocês estavam falando, né? A memória para os jovens e da música. Eu lembrei que teve até série, né? Na TV Globo, que retratou a história do JK e que eu, na época, pelo menos, ficava acordada até tarde para assistir. E aí tinha música na voz acho que era do Milton Nascimento, né? Então, que ficou emblemática, né, da história de JK. Eu acho que tem toda essa áurea também, né, em volta do nome do ex-presidente. Sem dúvida. Essa história é bem interessante, do Clube da Esquina, do Milton, que canta o Peixe Vivo.
O Lô Borges, né, que foi um dos fundadores desse movimento musical Clube da Esquina, ele fala no nosso documentário, ele conta o episódio do encontro do Clube da Esquina com Juscelino lá em Diamantina, onde o Juscelino fala, olha, não cantem, pelo amor de Deus, não cantem Peixe Vivo. Eu gosto muito dessa música, mas eu não aguento mais ouvir essa música, né? Então são historinhas como essas, né, que nós recheamos o nosso documentário com histórias saborosíssimas, né? O que é o documentário? O que é a série documental? É contar a história das fotos. Como é que surge essa história? A fotobiografia é isso, contar a história do Juscelino através de fotos. E nós transferimos para o documentário também, contar a história das fotos. É claro que num formato mais dinâmico. Sim. E, Fábio, você falou que não é de Brasília, mas que morou aqui durante um ano e se encantou pela cidade. Queria saber de onde que você é e detalhar um pouco mais esse seu encantamento que fez com, né, que gerou esses frutos, assim, né, o documentário, um deles. Eu sou de São Paulo, nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, berço da metalurgia, do sindicalismo, mas não sou envolvido com sindicatos, pelo contrário. E sou diretor executivo da TV Cultura, cuido da rede de afiliadas da TV Cultura e também da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, uma orquestra primorosíssima e que toca realmente a nossa música brasileira. E eu morei aqui em Brasília, né, em 2006 por um tempo. Sempre fui um admirador da arquitetura, sempre fui também um entusiasta da boa política, né? E o Juscelino sempre esteve nesse meu entusiasmo, nessa minha admiração. E viver em Brasília me trouxe uma experiência muito interessante. É uma cidade administrativa, uma cidade que cuida das questões nacionais. É uma cidade planejada. É uma cidade que ela foi transformada em símbolo e virou a referência de que o brasileiro é capaz de contar a sua própria história, né? Então, Brasília é essa inspiração. Brasília é para a gente, e foi para o mundo, o que Dubai é hoje, né? No século passado. Essa inovação, essa modernidade, essas curvas, essas cores, essa arquitetura, essa proposta de arquitetura nova me chamou bastante atenção. E faz com que a gente fique pequenininho. Os palácios de Brasília são imponentes. É tudo muito bem dividido. Eu tenho toque com organização, né? E Brasília, para mim, é fantástica porque ela é organizada. Então, eu tenho tirando essa brincadeira, mas esse encantamento com a cidade que serve como inspiração para o novo, né? Brasília é isso. Ela tem a capacidade de provar que a gente pode fazer o novo. E Brasília é nova, mesmo sendo já uma adolescente sexagenária de 64 anos, né? Comparando com outras cidades mais antigas. Brasília inspira. Brasília é jovem. É por isso que a gente gosta de Brasília. Perdão. E a gente respira história, né? Eu estava aqui até lembrando que a gente passa todo dia pelos monumentos. Eu mesmo passo pelo Catetinho todos os dias. Trabalho no primeiro jornal da capital, ao lado do Memorial JK. Então, a gente olha... A gente olha para o lado e a gente já vê tudo, né? Principalmente o JK acenando, né? Sim. Ali do Memorial. É bem legal isso. E ter você, assim, juntando tudo para mostrar para essa geração nova, tipo, realmente bem importante, né, esse trabalho. Juscelino seria insuportável se fosse vivo hoje com essa tecnologia. Eu acho que ele não ia deixar os seus ministros dormir, ia ficar o tempo todo no WhatsApp, mandando, desmandando. Mas é isso, é uma alegria muito grande poder realizar esse projeto, estar em Brasília, falar de Brasília e trazer esse presente para o povo candango, né? É uma forma de contar a história de uma maneira mais fácil e diferente, né? Então, para nós, foi uma satisfação desenvolver esse projeto, né? É uma grande alegria. E lançar nacionalmente aqui em Brasília. Sim, e mesmo numa cidade tão jovem, a gente tem lá os nossos problemas, claro, né? E a gente tem hoje uma orquestra sinfônica que está sem a sua casa principal, que seria o Teatro Nacional, que está em um processo de reforma há algum tempo e agora, né, seguindo um pouquinho mais acelerada. E a gente estava comentando um pouquinho antes de começar aqui também sobre o seu trabalho na Brasil Jazz Sinfônica, não é isso? Que traz um pouco da música brasileira para uma orquestra.
como que é esse trabalho. Acho que conversa um pouco até com o que vocês tentaram fazer no documentário, né? De trazer uma coisa que atraia mais o público jovem. Sem dúvida. É uma orquestra que, diferentemente das orquestras tradicionais, ela toca um repertório popular. A Brasil Jazz Sinfônica toca um repertório da música popular brasileira. E ela nasceu com esse propósito, né? Em 89, através do maestro Ciro Pereira, que foi o primeiro administrador da nossa orquestra. E a Brasil Jazz Sinfônica, só existem 2 no mundo com este perfil. A Brasil Jazz Sinfônica, tocando a música popular brasileira, e uma orquestra holandesa que toca a música popular da Holanda. Todas as outras orquestras tocam a música erudita, a música clássica, né? Só que o Brasil, ele tem um processo de formação cultural e social diferente dos países europeus, dos países nórdicos, né? Logo, quando a proposta do governo do Estado de São Paulo em se criar uma orquestra popular, ela surge daí. Ou seja, uma orquestra que tocasse a música popular brasileira. Nós temos no país orquestras extraordinárias, como a USESP, a USB, a Filarmônica de Campinas, a Filarmônica de Minas Gerais, a de Brasília, que são orquestras extraordinárias, né, no segmento sinfônico erudito. Só que a nossa orquestra, tocando a música popular, ela consegue chegar mais no público. Ela consegue popularizar a música sinfônica. E a Brasil Jazz Sinfônica, ela além de um repertório único, porque para cada música executada ela precisa construir um novo arranjo, uma nova partitura, ela convida artistas reconhecidos nacional e internacionalmente para se apresentarem com ela, né? Nesse último fim de semana, nós tivemos um concerto com Lô Borges, no Memorial da América Latina, tocando os 50 anos de Clube da Esquina e os seus principais sucessos solo, né? Há um mês nós tivemos a Lineker, né, com a Tulipa Ruiz na Sala São Paulo. Nós teremos agora a Simone na Sala São Paulo também. E fechando o ano, uma proposta uma proposta geek, um repertório geek, onde nós vamos executar trilhas, né, de desenhos japoneses, né? Para quê? Para chegar num público que hoje as orquestras tradicionais não chegam. Então, eu gostaria muito que o nosso público aqui de Brasília, né, que os ouvintes conhecessem a nossa orquestra, né, Brasil Jazz Sinfônica, nas redes sociais e vissem a nossa proposta. O ano passado nós fizemos uma homenagem ao bicentenário da Independência, onde nós reconstruímos o hino da Independência, juntando música orquestral com os instrumentos dos trabalhadores, martelo, serrote, bitoneira, serrador, e nós fizemos uma composição do hino da Independência, misturando as ferramentas de trabalho e orquestra. Queria depois que vocês conferissem na nossa página do YouTube. Enfim, é uma orquestra diferente. Então a gente primeiro desconstrói o que é tradicional para reconstruir num novo formato e linguagem, também com orquestra. Muito bem. E vão vir para Brasília? Tem planos? É o nosso plano. Vir para Brasília em 2024, né, e se apresentar aqui, quem sabe, na inauguração do Teatro Nacional. Que maravilha. Tomara. Fábio, muito obrigada pela sua presença. Fica o convite para voltar, para falar mais de orquestra, para falar mais de JK. Muito obrigado. Mariana, obrigado. Lorena, agradeço também a todos os ouvintes. E é isso, curtam Juscelino Kubitschek, curtam Brasília. Lorena Pacheco, muito obrigada pela companhia hoje. Eu que agradeço. O podcast do Correio fica por aqui. Hoje nós falamos com o Fábio Chateaubriand, o diretor executivo da minissérie JK, o Reinventor do Brasil, que tem uma estreia amanhã no Cine Brasília, às 8 horas. Você pode retirar o seu ingresso no Simpla, como o Fábio já contou aqui, e confira o podcast completo nas nossas redes sociais e as reportagens no site e no jornal Correio Brasiliense. Até mais!